Olá, seja bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é como controlar as emoções e reconhecer que erramos. Agradeço a Deus a oportunidade de estar fazendo mais esse vídeo e agradeço a todos vocês que têm assistido aos vídeos, têm se inscrito aqui em meu canal do YouTube. Fico muito agradecido por isso tudo. Mas como controlar as emoções? Como reconhecer os erros? Como aprender a pedir desculpas? Como dizer assim, olha, você tem razão? Vejamos, vamos refletir sobre isso. Quantas vezes já afirmamos que alguém nos tirou do sério? Sempre que nos permitimos o desequilíbrio, que elevamos muito o nosso tom de voz, que nos exasperamos, nos desculpamos, culpando o outro. Depois de um momento de intemperança, de uma discussão acalorada, costumamos alegar que isso somente aconteceu ou somente ocorreu porque o outro nos fez perder a paciência. E ainda completamos. Afinal, eu não sou feito de ferro. Ou uma melhor ainda, eu sou muito bom, mas não pise no meu calo. São frases ouvidas e repetidas exaustivamente ao longo do tempo. Justificamos nossas emoções descontroladas culpando uma outra pessoa. E aí nós nos perguntamos, será correto? Teremos razão em estar fazendo isso? Será mesmo que a causa está no outro? Será que somos vítimas do comportamento alheio para conosco? São muitas indagações, não é mesmo? Em verdade, cabe-nos lidar com as consequências dos nossos atos. É natural isso. Temos que lidar com as consequências dos nossos atos. A simples afirmação de que alguém seja capaz de nos tirar do sério ou nos fazer perder a paciência é mera desculpa para nos isentarmos da responsabilidade pelo nosso mau comportamento, pelo desequilíbrio das nossas emoções. Não se discute que muitas pessoas são de difícil convivência, que exigem muito esforço para que consigamos conviver com ela. Isso é certo. Porém, não são elas que nos desnorteiam, que nos desorientam. Elas podem armar situações difíceis, criar dificuldades e constrangimentos, mas seremos nós que demonstraremos na ação ou na reação se temos ou não estrutura emocional para bem administrarmos aquilo que nos alcança. Dessa maneira, muito mais apropriado seria declararmos que o familiar, o colega, o amigo, o funcionário, cria situações que nos incomodam em demasia. E temos dificuldade para suportá-las devidamente. Ou podemos admitir que tal pessoa gera complicações que nos atingem de tal forma que não temos equilíbrio suficiente para o bem enfrentá-los. Mas isso exige de nós, muitas vezes, algo que ainda não adquirimos, que é a paciência. A honestidade do reconhecimento das nossas imperfeições. Quando agimos assim, compreendendo
aquilo que nos cerca, estaremos demonstrando plena consciência da responsabilidade que nos cabe em aprimorar nossas emoções. Quando a gente se reconhece que não tem estrutura para enfrentar tal coisa. Mas isso é de nossa responsabilidade. Sou eu quem não tenho estrutura, equilíbrio para enfrentar tal situação. E o culpado não é o outro. O culpado sou eu mesmo. Porque o outro é o outro. A maneira como ele age é problema dele. Eu tenho que procurar agir de uma maneira equilibrada. Aí é que entra a dificuldade em reconhecer em si mesmo a sua incapacidade de tal convivência. E aí que está a oportunidade que Deus nos dá para aprendermos a essa convivência. Quando dizemos que o problema está no outro, pode até acontecer dele se afastar da nossa convivência. Ou nós mesmos podemos providenciar que isso aconteça, nos distanciando dele. Mas a vida é muito dinâmica. Somos bilhões de espíritos encarnados sobre a face da Terra. E necessitamos, fomos criados para viver em sociedade. Fomos criados para conviver uns com os outros. Isso nos diz que devemos, repetindo, conviver com muita gente, muitas pessoas. E uma coisa que nem sempre a gente para pensar, analisar. Muito embora sejamos todos filhos de Deus, seres humanos, espíritos imortais, onde eu digo que eu sou um espírito e eu tenho um corpo físico que me permite, nessa presente reencarnação, com esse corpo físico que me foi dado por Deus, pela sua bondade, como um veículo de progresso. Mas eu tenho que aprender a conviver com o outro. E não esperar que o outro aprenda a viver comigo. Aí que entra a dificuldade. Porque a gente tem que, e isso a doutrina espírita nos ensina, eu tenho sempre que pensar que sou eu quem tenho que mudar. E isso, claro, leva tempo, cria dificuldades, exige que a gente diminua o orgulho, seja mais humilde. Ou seja, a vida ela é trabalhosa, mas ela é possível de ser vivenciada sim. E Deus não dá para nenhum de nós uma tarefa acima da nossa capacidade. Mas conviver com pessoas. E será bem provável que logo mais alguém substitua aquele que se foi. E por incrível que pareça, pode ocorrer que esse outro tenha idêntico comportamento. E aí? O problema, portanto, voltará a se apresentar, porque a limitação não está no outro, está em nós, que precisamos amadurecer. Essas pessoas somente nos demonstram que temos dificuldades em lidar com certas atitudes e que temos, sim, limites emocionais. Essas pessoas nos apontam as fronteiras de nossas capacidades, alertando-nos para a urgência de um aprimoramento emocional. Por isso que conviver é tão importante. Porque a gente vê no outro, não reconhece isso, mas a gente vê no outro o que a gente é. Mas a gente vê no outro, não consegue ver em si mesmo. Então, mesmo que eles se façam, as situações se façam recorrentes, buscamos em nós
outras possibilidades para contornar tais situações, com a serenidade necessária. Porque, procedendo nesse sentido, iremos aos poucos percebendo que a paciência, a tolerância, a compreensão irão se alargando em nós, tornando-nos pessoas melhores e mais pacificadas. Isso, certamente, significa progresso. Isso significa melhor convivência. Significa bem-estar para nós e para os outros. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. A lição é muito importante para todos nós. Nós todos somos aprendizes ainda. Lembremos sempre disso. E podemos sempre nos melhorar. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Desejando que você fique bem, que fique em paz.